sentindo-se cansado e exausto, ansiando por alguém reconhecer sua luta. Não procure mais, pois Deus vê você em seus momentos mais sombrios. Isso não é apenas um encorajamento vazio, é uma verdade fundamental sobre a natureza de Deus. Ele vê você. Isso significa que Deus compreende tudo pelo que você passa e compartilha da sua dor. Assista até o final para receber a palavra que sua alma precisa hoje. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo que pode mudar sua vida. O mundo pode ser desafiador e cheio de mágoa, traição e dificuldades. Você pode ter experimentado dor vinda de amigos, tratamento injusto do seu chefe ou adversidades que o deixaram se sentindo perdido e incapaz de confiar em ninguém. Experiências podem criar um profundo sentimento de vazio que faz você ansiar por alguém para preencher o vazio em seu coração. No entanto, se você buscar nas pessoas preencher esse vácuo, pode acabar se decepcionando, pois as pessoas são imperfeitas e, às vezes, mesmo quando se importam, podem ter dificuldade em encontrar as palavras certas ou saber como abordar uma situação. A verdadeira realização não vem das pessoas, vem de Deus. E se você direcionasse sua atenção dessas experiências dolorosas e, em vez disso, se concentrasse em Deus, que vê suas lutas e compreende sua dor? E se você se concentrar na bondade de Deus, acreditando que Ele está com você em cada dificuldade, pode não ser fácil, mas esta é uma decisão que você nunca irá se arrepender. Em alguns momentos você pode se sentir preso quando nada parece estar dando certo, pode ser incrivelmente difícil, mas lembre-se de que você não está sozinho. Tudo o que você precisa é de uma presença reconfortante. Alguém para ouvir você e oferecer um ombro para chorar, e Deus é a fonte perfeita de conforto e apoio em momentos como estes. Ele está sempre lá para ouvir seus clamores e oferecer a consolação que você precisa. Deus não apenas vê a sua dor, Ele quer ajudá-lo a atravessá-la. Ele pode fornecer força para que você supere ou livrá-lo dela, dependendo das circunstâncias. Não se esqueça de que nem toda adversidade é um fardo. Algumas são oportunidades de crescimento. Por isso, nem todos os desafios dos quais Deus quer livrá-lo. Alguns, Ele quer que você supere para emergir mais forte. Ele também pode criar algo belo a partir dos destroços. Então não se preocupe. Nem toda situação visa destruí-lo, seja para seu benefício ou orquestrada pelo diabo. Deus vê e sabe como transformar as coisas para o seu bem. Ele pode reverter qualquer situação, mesmo que seja destinada a prejudicar. Confie em seu plano, pois ele tem um propósito em cada prova e uma maneira de transformar beleza em cinzas. Considere a história de Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul. Após a morte de Jonatas, Mefibosete viveu no exílio devido à sua deficiência. Ele deve ter se sentido abandonado e esquecido. Mas quando Davi buscou honrar sua amizade com Jonatas, ele perguntou se havia alguém restante da casa de Saul a quem ele pudesse mostrar bondade. Ziba, servo de Saul, mencionou Mefibosete. Davi procurou Mefibosete e restaurou a ele toda a terra que havia pertencido a Saul. Ele também garantiu que Mefibosete comesse à mesa do rei pelo resto de sua vida. Isso é Deus agindo. Esse ato de bondade foi a maneira de Deus de lembrar por Mefibosete por meio de Davi. Isso mostra que ele nunca foi esquecido. Se Deus pôde fazer isso por Mefibosete, o que faz você concluir que ele o esqueceu, amado? Deus vê você em suas lutas. Ele vê que você está tentando e tem um plano para transformar as coisas para o seu bem. Seu testemunho superará suas expectativas. Apenas espere por isso. Não desista ainda. Apesar da deficiência física e do exílio de Mefibosete, Deus o buscou no dia de sua lembrança para honrá-lo. Tudo foi divinamente orquestrado. Esse mesmo Deus ainda está vivo. Não importa os desafios que você enfrente, seja físico, emocional ou espiritual. Ele está ciente da sua situação. Ele tem um plano de trazer bênçãos e restauração para você. Assim como Mefibosete experimentou a bondade de Deus por meio de Davi, você também pode experimentar a fidelidade e provisão de Deus em sua vida. Apenas lance seus fardos sobre Ele e confie nele. Ele transformará suas lutas em testemunhos
que deixarão todos ao seu redor pasmos. Quero que você receba esta mensagem como uma confirmação do que Deus está prestes a fazer em sua vida. Deixe sua esperança ganhar vida. Salmos 34:15 diz: Imagine ter alguém vigiando você com atenção focada, não para pegá-lo em atos errados, mas para proteger, guiar e prover para você. É esse tipo de atenção que o salmista destaca aqui. Saber que Deus não está distante ou indiferente, mas está ativamente envolvido em cada detalhe da sua vida. É um pensamento reconfortante. O verso continua: Seus ouvidos estão atentos ao clamor deles, adicionando outra camada à imagem do cuidado de Deus. Ele não apenas vê os justos, mas também ouve suas orações. Que Pai cuidadoso temos! Como crente, este verso deveria ser uma fonte de grande conforto e segurança. Deve lembrar você de que Deus está com você, vigiando e pronto para ouvir suas orações. Também o encoraja a viver de maneira justa, sabendo que Deus vê suas ações e seu coração. A história de Agar, em Gênesis 16, é um exemplo profundo da compaixão e cuidado de Deus pelos oprimidos. Como serva de Sara, Agar encontrou em uma situação difícil e injusta quando ficou grávida do filho de Abraão. Sara sentiu ciúmes e maltratou Agar, tratando-a com dureza. Esse tratamento levou Agar a fugir para o deserto. Agar estava sozinha e vulnerável no deserto quando encontrou o anjo do Senhor, que falou com ela e a tranquilizou. O anjo instruiu-a a voltar para Sara e Abraão, prometendo-lhe que seus descendentes seriam numerosos. No versículo 13, sua resposta a esse encontro foi: Tu és Deus que me vê, pois ela disse: Agora vi o que me vê. Ela reconheceu que Deus a havia visto em sua aflição e havia mostrado compaixão a ela. Esse encontro transformou a compreensão de Agar sobre Deus. Ela passou de uma serva maltratada para alguém com quem Deus podia falar, declarando o nome El Roi. O Deus que me vê é um poderoso reconhecimento da atenção de Deus à situação dos oprimidos. Se Agar pôde experimentar Deus, mesmo não sendo cristã, quanto mais você, filho dele. Deus ainda vê e cuida daqueles oprimidos ou maltratados, como Agar. Que você tenha encontros com Deus que transformarão sua compreensão dele e o tranquilizarão sobre seu cuidado e compaixão para com você, em nome de Jesus. Agora, você pode questionar por que enfrenta tempos difíceis, mesmo que Deus veja suas lutas. A história da escravidão dos israelitas no Egito tem uma resposta para isso. Por muitos anos, os israelitas suportaram tratamento severo e opressão. Em seu sofrimento, clamaram a Deus por libertação. Êxodo 2:23-25 relata: Naqueles muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão e clamavam. E o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para eles. Este trecho revela várias verdades profundas. Em primeiro lugar, afirma que Deus vê e ouve os clamores de seu povo. Ele não está distante ou alheio às suas lutas. No entanto, apesar da consciência de Deus, há um elemento crucial nesta narrativa. Os israelitas clamaram a Deus, buscando ativamente a ajuda dele. Isso mostra um aspecto importante de sua relação com Deus durante tempos difíceis. A intervenção de Deus muitas vezes depende de sua disposição em buscá-lo. Não é que Deus seja indiferente ou lento para agir. Pelo contrário, ele respeita sua liberdade de escolha e decisão. Assim como os israelitas clamaram a Deus, você também deve expressar suas necessidades e preocupações a ele, em vez de resmungar. Poderia Deus estar em silêncio ou distante porque você não tem buscado a ele em oração e fé? Se você está enfrentando um momento difícil, em vez de permanecer em silêncio e se preocupar, por que não falar com Deus? Ele está pronto para ouvir e intervir em sua situação. Não espere pelas palavras perfeitas ou pelo momento ideal. Apenas fale do seu coração. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. A história de Pedro e Tiago
é uma poderosa ilustração do papel da oração na intervenção de Deus. Ambos foram aprisionados, mas suas experiências tiveram resultados diferentes. No caso de Tiago, a igreja não interveio, e ele acabou sendo morto. No entanto, quando prenderam Pedro, a igreja reagiu de maneira diferente. A Bíblia relata que quando Herodes prendeu Pedro, a igreja se reuniu e orou fervorosamente por ele, mesmo diante da aparente falta de esperança. A situação, Deus respondeu às suas orações de maneira miraculosa. Um anjo do Senhor apareceu e conduziu Pedro para fora da prisão, demonstrando o poder de Deus em libertar seu povo. Esta história destaca um importante princípio espiritual. A oração é um catalisador para a intervenção de Deus. Não é que suas circunstâncias não interessem a Deus. Pelo contrário, a oração é a sua maneira de reconhecer sua necessidade de ajuda. Quando você ora, está convidando Deus a intervir em sua vida. O atraso de Deus, no caso de Tiago, não indica falta de preocupação ou compaixão. Pelo contrário, mostra a importância da oração como uma ferramenta que abre a porta para Deus agir em sua vida. Quando você ora, não está tentando manipular ou controlar Deus, está reconhecendo humildemente sua dependência dele. Deus está sempre pronto para responder às orações de seu povo, mas frequentemente espera que você peça antes de agir. Então, se você se perguntar por que Deus parece distante ou por que permite certas dificuldades, por que não começar a orar em vez de reclamar? Está tentando realizar coisas por conta própria ou está buscando ativamente a intervenção de Deus por meio da oração? Está confiando no tempo e no plano dele? Lembre-se, a oração não é apenas um pedido de ajuda a Deus, mas uma declaração de sua fé e dependência dele. Mude sua abordagem hoje. Ore em vez de reclamar quando os desafios surgirem. O objetivo do diabo é levá-lo a um estado de desespero. Quer fazê-lo sentir-se cansado e incapaz de enxergar a possibilidade da mudança. Lembre-se da história de Davi, quando ele e seus homens retornaram à sua casa em Ziclag e descobriram que os amalequitas a haviam saqueado e incendiado. Eles destruíram suas casas e levaram suas famílias como cativas. Foi um golpe devastador que os quebrou e eles choraram amargamente. Seria fácil para Davi e seus homens desistirem em uma situação tão difícil. No entanto, Davi sabia como buscar orientação de Deus. Ele se voltou para ele em busca de orientação e força. Apesar das probabilidades avassaladoras, Davi perguntou: devo perseguir este bando? Devo alcançá-los? Isso mostrou sua confiança na sabedoria de Deus e sua disposição de seguir sua liderança. Deus respondeu à consulta de Davi, assegurando-lhe que ele recuperaria tudo que foi roubado deles. Essa promessa o encorajou, e ele e seus homens perseguiram os amalequitas. Em uma reviravolta dos acontecimentos, derrotaram os amalequitas e recuperaram tudo que havia sido levado, incluindo suas famílias. Essa história ensina que, enquanto lamentar sobre as dificuldades é natural, você também deve saber quando se levantar e lutar. Se você está em um ciclo de tristeza e culpa, é hora de assumir responsabilidade por sua vida, buscar a direção de Deus sobre o que fazer e seguir todas as suas instruções. O resultado vai te surpreender. Não deixe as artimanhas do diabo de desespero te dominarem. Levante-se, busque a orientação de Deus e tome medidas. Deus está pronto para te guiar para a vitória sobre seus desafios. Dedique um tempo para meditar nessas histórias de como Deus interveio por seu povo. Elas não são apenas contos ou mitos, são relatos reais de pessoas que enfrentaram desafios e encontraram Deus fiel. Imagine-se em seus sapatos, enfrentando suas lutas, e veja Deus intervindo em sua vida, assim como fez por eles. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e suas promessas são tão verdadeiras. Agora como eram naquela época. Se você está enfrentando um gigante em sua vida, uma situação impossível ou uma profunda necessidade de intervenção, confie que Deus está com você e virá em seu auxílio. Se você tem esperado por uma mudança, hoje é o dia. Deus o ama, e é por isso que Ele está trazendo esta mensagem até você. Deixe esta mensagem te levar aos joelhos em oração
e fazer com que você confie totalmente em Deus. Ele é o único que não vai te decepcionar. Sua força pode falhar e suas realizações podem não ter o poder de te ajudar, mas Deus pode mudar as coisas para você. Quando pensamentos negativos te derrubarem, lembre-se de que Deus te vê. Não apenas diga isso, acredite nisso. E se você tem lutado para viver uma vida de fé, peça a Deus ajuda, porque sem fé é impossível agradá-lo. Há várias maneiras de construir sua fé. Você pode orar, meditar na palavra de Deus e contar suas bênçãos. Embora as coisas possam estar difíceis agora, Deus já fez várias coisas maravilhosas por você no passado. Lembre-se dessas bênçãos para impulsionar sua fé e confiança em Deus. Diga não à preocupação, pois ela só piora as coisas. Se a preocupação não melhora as coisas, por que desperdiçar suas emoções com algo improdutivo? A diferença entre aqueles que vivem preocupados e aqueles que vivem uma vida de paz é que estes escolhem confiar em Deus apesar das adversidades. Deixe Deus ser seu refúgio sempre que estiver em dor. Se as coisas estiverem demorando a acontecer, tenha paciência. Em breve, você receberá sua bênção. Não crie atalhos ou pule o processo porque lhe falta a paciência para esperar. Lembre-se de que Deus conhece o momento certo e muito em breve chegará. Um conselho rápido: cerque-se de lembretes visuais da palavra de Deus, seja por meio de um texto colado nas paredes do seu quarto ou uma confissão que fala sobre como Deus te vê. Pode ser também um versículo exibido na tela do seu telefone ou computador. Esses lembretes visuais podem ser poderosos para reforçar sua crença em Deus e reduzir a preocupação. Essa prática é uma maneira consciente de saturar sua mente com a verdade da palavra de Deus. Quando você vê constantemente e reflete sobre esses lembretes, treina sua mente a acreditar nas promessas de Deus e confiar em sua fidelidade. É um passo prático para combater pensamentos negativos e dúvidas que o diabo pode tentar plantar em seu coração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, venho diante de Ti hoje. Reconheço que Tu és o Deus que me vê, que me conhece e se importa sinceramente com cada aspecto da minha vida. Agradeço pelo Teu amor infalível e palavras tranquilizadoras. Agradeço por, mesmo em meio às minhas lutas e desafios, Tu estares lá, observando-me, guiando-me e trabalhando todas as coisas para o meu bem. Pai, confesso que há momentos em que duvido da Tua presença e cuidado. Há momentos em que as circunstâncias ao meu redor me sobrecarregam. Às vezes, questiono se Tu realmente vês o que estou passando. Mas hoje, Senhor, escolho confiar na Tua palavra. Oro para que Tu abras meus olhos para ver Tua mão agindo na minha vida, mesmo em meio às minhas provações. Ajuda-me a reconhecer Tua presença, Tua provisão e Tua proteção. Ajuda-me a Te agradecer por tudo que estás fazendo em meu favor. Há momentos em que estou cansado e não sei o que fazer. Dá-me forças para me levantar e lutar como Davi. Seja o que for que o diabo tenha tirado de mim, oro para receber restauração. Ensina-me a confiar em Ti, não importa o quão difícil possa ser. Reconheço que luto com a minha fé, Senhor. Oro para que ajude na minha incredulidade. Sussurre Tuas palavras para mim nos meus momentos mais sombrios e permita-me receber a certeza da Tua presença ao meu redor. Fortalece meus joelhos para orar, ensina minhas mãos a lutar, Senhor. Levanto todos aqueles que estão passando por tempos difíceis agora. Oro por aqueles enfrentando desafios de saúde, dificuldades financeiras, conflitos relacionais ou outras adversidades. Que possam experimentar Tua presença, que saibam que Tu estás com eles, vendo sua dor e trabalhando para trazer uma solução em sua situação. Também oro por aqueles que se sentem desanimados ou sem esperança. Senhor, lembra-os de Tuas promessas e fidelidade e que possam encontrar forças renovadas e esperança em Ti. Senhor, ajuda-me a lembrar que Tu és um Deus que vê além das minhas circunstâncias. Tu vês o quadro maior e tens um plano e propósito para tudo que passo. Ajuda-me a confiar em Tua sabedoria e no Teu tempo. Ajuda-me a saber que Tu sempre estás trabalhando para o meu bem e Tua glória. Pai, enquanto passo pelos altos e baixos da vida, ajuda-me a manter meus olhos fixos em Ti. Ajuda-me a andar na fé e obediência,
confiando que tu estás me guiando a cada passo do caminho. Oro em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo te abençoou, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar e comentar abaixo.